Bora falar de margem de contribuição. Muita gente não sabe nem onde passou margem de contribuição e como que isso influencia diretamente em sobrar dinheiro ou não aí no seu produto, né, no seu mês, sobre cada atividade que você faz. Às vezes, para serviço, não vai fazer tanto sentido, mas para quem vende produto e indústria, cara, se você não souber a sua margem de contribuição, você não vai ver o raio do dinheiro sobrando, tá? Você não vai ver. Por quê? A gente tem a ideia aqui, por exemplo, isso aqui é o meu dinheiro, tá? Eu fiz aqui, isso aqui é 20 mil reais. A minha venda, eu vendi 20 mil reais. Porém, só de vender, eu tenho que pagar taxa da plataforma, eu tenho que pagar taxa de cartão, eu tenho que pagar, por exemplo, custo de embalagem, eu tenho que pagar imposto só de vender. Só de vender, sem ter que fazer nada. Então, aquele 20 mil reais que eu tinha, percebam, ele já não é. Eu não tenho 20 mil reais mais. Acabou. Perceberam isso? Eu tinha 20 mil reais, fui tirando os meus custos variáveis, aquilo que varia de acordo com a venda, e eu não tenho 20 mil reais mais. Se você não sabe qual que é a sua margem de contribuição, você fala assim, poxa, vendi 20 mil, tenho 20 mil, então eu posso fazer ou pagar uma outra despesa ou transferir isso para minha conta da pessoa física, eu posso transferir 15 mil, 16 mil reais. Perceba, quando você vende uma coisa, você não tem todo o dinheiro daquela coisa. Por isso que não existe 100% de lucro, tá? Você não tem todo o dinheiro daquela coisa. Porque isso a gente está falando de custo variável. Custo variável. E isso aqui que sobrou, são os custos fixos da minha empresa. Então aqui eu vou tirar Prolabore, aqui eu vou tirar salário, aqui eu vou tirar aluguel, aqui eu vou tirar fornecedor, e aí então eu vou ter o meu lucro, o que vai sobrar efetivamente para mim. Então você precisa conhecer a margem de contribuição, a margem do seu produto. Para quê? Para você ter noção do quanto cada venda, cada produto contribui para ajudar a pagar os seus custos fixos. Então, aquilo que você faz, aquilo que você vende, não é sua receita total, tá? Então, a margem de contribuição ela tem alguns conceitos. O primeiro é o valor da venda menos o custo variável. Então, eu tenho a minha venda, 20 mil reais. Qual é o meu custo variável? Imposto, taxa de cartão, taxa de plataforma, embalagem. Esse é o meu custo variável. Então, eu tenho que saber em percentual quanto que isso representa no meu preço. Então, é 6% de imposto, é quanto por cento de taxa de cartão, é quanto por cento de plataforma. Entenderam? Então, a margem de contribuição é o valor das vendas menos o meu custo variável. Se eu tenho uma receita de 20 mil reais, a minha margem de contribuição, todos os meus custos fixos somados, dá 50%, a minha margem é de 50%. Então, quanto que sobra para eu pagar meu custo fixo? 10 mil reais. Então, sobra 10 mil reais para eu pagar salário, para eu pagar a internet, para eu pagar a luz, para eu pagar a água, para eu pagar Prolabore, para eu pagar o aluguel. Entenderam? Então, o custo fixo, né? O custo fixo é tudo aquilo que eu vendi. Quando eu vendi, eu já tenho aquele custo só por ter vendido, tá? Só por ter vendido. Então, a margem de contribuição é o valor que a empresa recebeu após a venda de um produto ou serviço. Então, é o valor que sobra para eu pagar os meus custos fixos. Ou muita gente chama de lucro bruto, a margem de contribuição igual a lucro bruto, tá? E é o
valor que cada produto contribui para pagar as despesas fixas e gerar lucro. Então, eu posso ter uma margem de contribuição do valor cheio, R$20.000, e eu posso também fazer essa margem de contribuição do valor por produto e por serviço. Como assim? Um serviço meu custa, por exemplo, R$500. Desse serviço, quanto que eu pago de taxa de cartão? Quanto que eu pago de maquininha de cartão de crédito, de comissão de venda? Quanto que eu pago de plataforma, taxa de plataforma, hospedagem de vídeo? Quanto que eu pago por venda, tá? Por venda. Aí eu vou saber a minha margem de contribuição por produto e por serviço. Eu vou vender, sei lá, vou vender uma roupa. Quanto que eu pago de imposto sobre aquela roupa? Quanto que eu pago de comissão sobre a venda daquela roupa? Quanto que eu pago de embalagem para enviar aquela roupa? Quanto que eu pago de... Não sei, aí se vocês colocam frete por conta de vocês ou por conta do seu cliente. Então, você vai descobrir a margem de contribuição, tanto unitária, de produto e serviço, quanto geral, no mês. Então, eu posso fazer a margem de contribuição por unidade, por item, e posso fazer a minha margem de contribuição total. É muito interessante você fazer por item, porque você vai ver qual produto e qual serviço tem a menor e a maior margem, né? E aí você pode focar, né, em vender determinado serviço que você tem a menor margem, por exemplo, né? Porque aí é o menor custo variável que você vai ter. Então, a margem de contribuição, ela também também tem um nome, também é considerada como lucro bruto. Então, saibam a margem de contribuição de vocês, pega o valor que vocês têm de cada produto, pega o valor, a atividade de cada serviço, mensura quanto que você gasta de custo variável e encontre a margem de contribuição de vocês. Por quê? Porque esse pode ser o grande fator de você não ver dinheiro no final do mês. Porque se você vende R$20.000 e se a sua margem de contribuição, se você tem uma despesa variável aí, um custo variável de 15 mil, por exemplo, te sobra 5 mil. Te sobra apenas 5 mil para pagar os seus custos fixos. Então, você fica sem saber para onde que o dinheiro está indo, mas o que está consumindo mesmo o seu caixa são os custos variáveis e você não sabe disso. E aí você vende e fica no looping eterno, eu preciso dar desconto, é porque tá caro, é porque tá isso, mas não, é porque você não sabe efetivamente aonde corrigir o problema. Então saiba, é extremamente importante você saber a sua margem de contribuição, você saber que isso aqui que você vendeu, já até piquei tudo, né? Isso aqui que você vendeu, R$20.000 que você vendeu, não é seu. Não é o seu dinheiro. Você não pode, você vendeu 20 mil, você não pode gastar 20 mil. Por quê? Existem valores variáveis só porque você vendeu isso aqui, sem fazer nada. E esses valores, o somatório desses valores variáveis, a gente chama de margem de contribuição, tá? Então, saibam isso. Tenham isso na ponta da caneta para vocês verem aí o dinheiro de vocês sobrarem. Todos os itens que eu coloquei aqui de aula é super importante você saber para você ter um conhecimento maior na hora de formar o seu preço, na hora de você considerar a margem do seu negócio, a hora de você considerar se o seu produto, se o seu serviço vale mesmo a pena ser vendido pelo valor que está, tá bom?